Hoje eu estou visitando mais uma casa, mais uma convidada do De Volta para Casa. E a gente está numa casa que eu adoro, uma casa muito especial para mim. Aliás, um projeto assinado por Rubens Gil de Camilo. E é uma casa assim que para mim é especial, pelo fato de que aqui mora um pedacinho de mim, a minha família. É uma tia muito querida que eu amo demais, né? E moraram todas as suas filhas e hoje mora uma das minhas primas, que a gente vai conhecer hoje. Então quero apresentar para vocês a Fabrícia Brito, essa lindeza que está aqui comigo. Muito obrigada pelo convite, Obrigada. É um prazer estar aqui. Bem, eu me formei em arquitetura aos 23 anos, né? Bastante nova. E trabalhei por um tempo. Aos 31 anos eu tive a minha filha, minha única filha, Isabela. E dito isso, após isso, eu prestei um concurso público e eu passei nesse concurso, fui para lá, fiquei 4 anos lá, mas no primeiro ano de concurso, de banco, eu vi que aquilo não fazia sentido para mim. Uhum. E aí, num determinado período, eu tentei levar o banco e a arquitetura, mas não dava, não deu certo. Então, eu decidi sair do banco e fazer aquilo que fazia sentido para mim, que era a arquitetura. Uhum. E eu trabalhei com ela, então foram 3 anos em Rondônia trabalhando como arquiteta, até que no final de 2015, eu e minha filha voltamos para cá, voltamos para casa da minha mãe, né? Uhum. E eu percebi que a minha mãe já estava com algum declínio cognitivo, né? Digamos assim. Então eu levei ela ao médico e constatou que ela estava no início de uma doença neurodegenerativa e essa doença ela incapacita muito, né, a pessoa. Eu decidi ficar aqui para cuidar dela. Uhum. Mas aconteceu algo nesse meio tempo aí muito interessante. Você se viu numa nova pessoa profissionalmente? Me vi, realmente. Eu tive um esgotamento profissional na arquitetura. Uhum. E então eu resolvi fazer algo que já estava há muito tempo no meu coração. E eu fui fazer faculdade de psicologia aos 41 anos, quer dizer, eu tinha quase 20 anos de formada e eu resolvi fazer psicologia. Interessante que eu tinha um livro, quando eu comecei a fazer psicologia, eu lembrei de um livro bem antigo que eu tinha comprado há muitos anos. Uhum. O nome desse livro é Inteligência Multifocal. Uhum. Na época que eu comprei o livro, eu não entendia os termos, a maioria dos termos que estavam escritos no livro. E então eu deixei o livro de lado. Quando eu estava fazendo já psicologia, eu lembrei desse livro. Uhum. Então eu resolvi pegar esse livro de volta. E aí eu já entendia os termos, né, que estavam escritos no livro, porque eram termos técnicos de psiquiatria e psicologia. E eu fui ver a data e eu percebi que eu havia comprado esse livro 1 ano após me formar em arquitetura. Isso me fez entender que a psicologia já estava também no meu coração. Sim. E então eu resolvi fazer psicologia. Fiz. E no decorrer da faculdade, essa doença da minha mãe, ela foi se agravando. Então a minha mãe foi perdendo a autonomia aos poucos. Ela foi perdendo a fala, porque essa doença, ela atinge a área da fala, tanto da compreensão quanto da elaboração da fala. E eu comecei a estudar sobre essa doença da minha mãe ainda na faculdade. Então, como a doença ela foi avançando, é uma doença progressiva, e ela foi progressivamente perdendo a autonomia dela, eu automaticamente
fui tendo que aumentar os cuidados com ela. E os cuidados não só físicos, como emocionais também. Também entender o que ela estava sentindo, o que ela estava precisando, aquilo que ela estava querendo, mas também não conseguia falar. Então, eu acabei desenvolvendo um olhar para além da doença dela. Então, eu comecei a perceber ela nas necessidades mais básicas que ela não conseguia pronunciar. Como foi a vida da tia Marli, né? Ela foi uma grande profissional, mãe, esposa, né? Depois ela ficou viúva na nossa idade. Não é? 51 anos. Você é mais nova, você é bem mais nova que isso, mas eu já passei. Na minha idade ela já era viúva. E ela trabalhou durante 30 anos, né? Ela teve uma carreira brilhante. Sim, a minha mãe, ela é formada em assistência social e ela passou num concurso na época era para o INSS. E ela trabalhou muitos anos, né, como fiscal do INSS, até ela se aposentar. Se aposentou cedo também. E como você falou, ela ficou viúva cedo também. E ela viveu, depois que ela ficou viúva, ela viveu para a família, para as filhas, para as netas, né? Pra gente, ela viveu assim, pra gente. Uma mulher muito inteligente. Muito inteligente. Né? Viajou vários lugares. Conversava sobre tudo, política, religião, história, geografia, futebol. Uma enciclopédia. Uma enciclopédia. Se alguém dissesse, né, assim, impossível a gente ver aquela mulher tão dinâmica, tão articulada, que podia conversar sobre qualquer assunto, né? E ensinar muita coisa para as pessoas. A gente imaginar que mais para frente, tão nova, ela passaria por essa doença e que realmente deixa ela num estado de nenhuma interação. Isso. Né? Como é essa doença, Fabrício? É uma demência, né, que é uma doença neurodegenerativa frontotemporal. É aqui a área da fala e aqui a área das funções executivas, tomadas de decisão, controle inibitório. Então, essa doença, ela é muito incapacitante por isso. Ela atinge, de 5 áreas do cérebro, ela atinge 3. Minha mãe acabou perdendo a fala, acabou perdendo até os movimentos, porque a parte neuromotora, né? O cérebro também já não dava mais o comando, mas ela recebe todos os cuidados. Nossa, isso aí, isso é uma parte que eu quero enfatizar. Na verdade, assim, a Fabrícia, ela teve que aprender sinais dela que para mim não fazem nem sentido. Como ela sente uma dor, você tem que saber algo que ela não pode mais falar, que ela está com dor, que ela está com fome, que ela está com sede, que ela está com frio, A Fabrícia virou a mãe da mãe dela. Então é um bebezinho que ela cuida. É incrível ver a tua força, a tua resiliência, né? Nesse momento de abraçar. Agora eu deixei tudo, você já não tem mais planos, né? Você já não tem mais, talvez, sonhos. E eu lembro que há alguns anos eu peguei um papel em branco e eu só escrevi embaixo dele assim, de acordo. E eu entreguei para Deus. E eu disse, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, o que o Senhor tem para mim, que se estabeleça, o Senhor é soberano, então eu entrego aqui a minha vida em branco para o Senhor tomar conta e fazer o que tem que ser feito. E assim foi. Então eu entendo que esse cuidado hoje, eu estar cuidando da minha mãe, é isso que Deus tinha preparado para ela e para mim. Porque eu posso dizer que ela é que me ensina. Ela é que me ensina a ter paciência.
ela que me ensina a ter um amor assim que a gente não sabe medir, né? Ela que me ensina a percebê-la, né? Ela que me ensina a ser uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. E eu já ouvi muitas pessoas perguntarem assim para mim, mas como que você dá conta? Eu digo duas coisas. Primeiro, que eu confio plenamente em Deus. Então, se eu pudesse me resumir hoje enquanto mulher, eu diria que eu sou a mulher que aprendeu a confiar e esperar em Deus. E a segunda coisa é que eu agradeço a Deus por ela ainda estar viva. Eu agradeço a Deus por ela ainda conseguir se alimentar. Eu agradeço a Deus por a gente ter condições de proporcionar uma qualidade de vida boa para ela, dela ter condições financeiras para isso. Então, quando a gente agradece, a gente ativa no nosso cérebro uma área que chama sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, ele deixa a gente mais alegre, mais feliz e satisfeitos. Por isso que Deus fala na Bíblia, dê graças em todo momento. Então, eu aprendi, mesmo nos momentos mais difíceis e mais desafiadores da progressão da doença dela, a agradecer a Deus. Que lindo, Fabrícia. Deus poderia te ensinar isso de várias formas, mas Ele te escolheu para aprender nessa forma. Ele te colocou aqui. Presa a uma situação que na verdade é libertadora, né? Que tem te feito experimentar coisas que superficialmente no mundo ideal você não experimentou. Não, né? Não mesmo. Você precisou estar dentro de uma situação desafiadora demais, né? E para poder experimentar. É Deus trabalhando na gente, forjando na gente através do sofrimento. Deus trabalha através do sofrimento? Você acredita nisso? Eu acredito que Ele trabalha no sofrimento, Ele trabalha de várias maneiras, né? Ele trabalha no amor, Ele trabalha na dor, Ele trabalha em qualquer situação. E quando a gente se coloca à disposição dele, Ele faz a obra que Ele tiver que fazer na nossa vida, né? E nada é em vão, tudo é um aprendizado, né? Bom, a minha casa, que é a minha morada, né? Passou por várias reformas. E continua, né? A gente está sempre em obras, né? Eu costumo dizer assim, olha, não repara a bagunça, tem um pouco de pó, mas é por causa das reformas, né? Então a gente está sempre em obras. Que lindo! E essa casa, eu digo que é onde Deus habita. Eu sou morada de Deus, eu creio nisso, eu sinto Ele em mim. Isso para mim diz muito, porque como que um Deus tão grande cabe dentro da gente, né? E Ele escolheu fazer morada dentro da gente. Então, isso aí é muito forte, isso é muito grande, isso é muito lindo. Mas o que Ele quer é isso, é só um coração para Ele morar, é só isso. Então, quando Ele mora na gente, a gente toma a forma dele. E a gente faz o que Ele faria, que é cuidar, amar, proteger. É isso. Quais são seus hobbies? Bom, o piano, né? O piano é o meu amigo, é a minha paixão. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.